Então, pessoal, como eu comentei, né, pretendo falar de dois assuntos hoje com vocês. Um deles tem a ver com autorretrato e o outro com o reaproveitamento de imagens da história da arte. E, para justificar um pouco isso, eu peguei um pequeno texto que a Marilice Corona escreveu numa revista que nós tínhamos lá no Ateliê Livre, falando um pouco sobre esse assunto, como funciona para ela o processo de criação em arte. E a Marilice é, hoje em dia, professora de pintura no Instituto de Artes. Eu convivi um pouco com ela enquanto ela foi professora lá na UBRA, uma pessoa excelente, com conhecimento fantástico de pintura. E nesse artigo aqui, ela tenta estabelecer três bases para se iniciar um trabalho em arte, né? Então, se vocês tiverem acesso a esse artigo, está nessa revista aí, na revista As Partes, no número 2. É uma revista de 2007, talvez ainda tenha algum número lá no Ateliê Livre. Mas eu vou ver se eu localizo o artigo inteiro. Creio que eu salvei isso aqui em Word. Se eu tiver, eu mando para vocês depois. Bom, como é que funciona isso para a Marilice? Só para contextualizar, a Marilice é filha de... O pai dela é arquiteto, o avô dela era arquiteto também. Então, ela conviveu muito tempo dentro de um contexto no qual uma conversa sobre arquitetura era constante, livros, referências, mobiliário, todo ele girava em torno desse conhecimento sobre a arquitetura. E, em determinado momento, ela se deu conta que algumas coisas que ela usava com frequência para solucionar algumas pinturas dela tinha a ver com esse universo. Um exemplo, assim, ela, em determinado momento, fazia umas pinturas com umas figurinhas humanas minúsculas numa tela enorme e o fundo parecia um azulejo. E isso ela fez várias até se dar conta, pô, isso tem a ver com algumas informações que eu convivi na minha infância, né? Mais precisamente uma casinha de bonecas de metal que ela tinha, e nessa casinha as paredes eram de azulejos pintados. A partir disso e de algumas outras leituras que ela fez, ela chegou então a identificar esses três que ela chama de três bases para o trabalho em arte. Ela chama de espaço da memória, espaço artístico e espaço estético. De uma forma bem resumida, tá? Espaço da memória são as referências afetivas que a gente constrói ao longo da nossa existência. Espaço histórico é o campo da história da arte com o qual a gente inevitavelmente vai dialogar sempre que vocês escolherem alguma... vou trabalhar com escultura. Tu vai ter que conversar com a história da escultura. Tu quer trabalhar com pintura, enfim, tem todo um campo de história da arte para você conhecer, né? E aí se relacionar com esse campo. E o espaço estético é como é que tu mobiliza isso na prática. Então, essas informações do campo afetivo e do campo da história, desse meio que tu escolher, como é que tu organiza isso, misturando os materiais, enfim, dialogando na prática com esses dois campos anteriores, tá? Tem alguém com o microfone ligado, vou pedir que observe aí o tempo de desligar, tá bom? Então, nesse artigo ainda ela usa um outro exemplo bem bacana. Tem um escultor chamado Henry Moore, que ele comenta em determinado momento, numa carta, que a mãe dele pedia com frequência, quando ele era garoto, criança, que ele coçasse as costas dela, né? E depois, quando ele já trabalhava com escultura, ele diz que percebeu que talvez em função dessa memória de infância, ele construísse algumas figuras maternas, umas mulheres enormes, com umas costas muito grandes, algumas delas com as costas vazadas também. E que ele se deu conta que talvez em função dessa recordação muito importante para ele tivesse dado uma importância tão grande para essa parte da anatomia das figuras, que tinha uma certa distorção e tal, mas ele linkava muito com esse período, né? E a Marilice vai fazer a mesma coisa. Envolvida nesse universo muito ligado à arquitetura, ela conviveu com uma série de informações sobre isso e que inconscientemente começaram a aparecer no trabalho dela. E aí ela resolveu, a partir de um certo momento, trazer isso de uma forma mais consciente para o seu trabalho. Chegou a fazer uma exposição muito legal na Bolsa de Arte, no qual todas essas referências eram muito explícitas. Ela conseguiu encontrar num antiquário uma casinha de metal
semelhante à que ela tinha na sua infância, levou para a exposição também, e alguns mobiliários da casa do pai, dos avós. Então, ela levou uma série de documentos que tinham uma importância na infância dela e na memória afetiva. Só para a gente ter contato com algumas pinturas da Marilice desse período, aqui a gente tem algumas delas. Esta primeira aqui tem esse exemplo das figurinhas minúsculas, com todo esse fundo, como se fosse um azulejo pintado. E do lado de cá, um espaço em perspectiva. Na verdade, a gente vê que isso aqui, ó, é o piso desta parte lateral. Então, aqui tem o mesmo elemento, que é o piso, provavelmente de azulejo hidráulico, e aqui o padrão é repetido com uma figurinha sentada numa poltrona. Na parte de baixo é uma outra pintura, na qual ela tem um ambiente apresentado em perspectiva, e não sei se é o mesmo ambiente, imagino que sim, visto como se fosse uma planta baixa. Isso aqui são telas enormes, deve ter mais de 3 metros de largura essas pinturas. Mais duas aqui dela, de novo, aparece uma planta baixa, um ambiente ali com uma escada, alguns detalhes que ela transforma em padrões, ou dependendo da velocidade da pincelada, tu não identifica muito bem o que é, mas alguns desses elementos até se repetem em mais de um lugar. Aqui também ela divide aqui o espaço da tela em 6 áreas. Notem que alguns detalhes se repetem. Aqui tem uma espécie de passarela suspensa, aqui um padrão que aparece aqui também. Então, ela começa a fazer uma série de pinturas nas quais ela brinca com esses elementos. Tem uma que eu não localizei, que é muito legal, é um ambiente interno, e depois esse ambiente é visto pelo lado de fora, através de uma janelinha. Então, ela começa a brincar muito com essas referências do espaço da casa, e isso, hoje em dia, continua, só que de uma maneira mais sofisticada. Ela usa, num primeiro momento, o espaço da casa para falar do espaço de representação da pintura. Deixa eu ver, tem mais algumas pinturas dela. Isso aqui é o que ela está fazendo hoje, com o autorretrato da Marilice. E aqui são uma série de estudos que ela faz a partir de fotografias que ela tira dentro do ateliê dela, e, às vezes, no espaço de exposição onde os trabalhos dela estão apresentados. Ela lida muito com algo que ela chama de imagem em abismo, que é uma imagem dentro da mesma imagem, dentro da mesma imagem. Lembra um pouco o rótulo do fermento royal, que tem uma mulher segurando uma latinha de fermento royal, que tem uma imagem de uma mulher segurando uma latinha de fermento royal, e assim até o infinito, né? Então, o que ela faz? Ela pinta uma imagem dentro do ateliê, fotografa isso, incluindo alguns elementos que estão no entorno dessa pintura, pinta isso novamente, se fotografa, às vezes pintando, pinta novamente isso. Quando o trabalho vai para o espaço de exposição, ela fotografa aquela tela no espaço de exposição, pinta isso novamente. Aqui, por exemplo, em cima, aqui no cantinho, é uma pintura que ela fez, na qual já aparece a dama de branco, 2 pessoas observando os 2 trabalhos, que ela pintou novamente essa cena aqui embaixo. Eu lembro quando ela estava fazendo o doutorado dela, ela disse que não consigo terminar de escrever aquilo. Eu também. Tu escolheste uma temática que não termina nunca. Não tem como tu botar um ponto final nesse negócio. Ela continua produzindo dessa maneira até hoje, então eu recomendo que vocês acompanhem, um trabalho fantástico. E eu imagino, inclusive, que, em função da atuação dela no Instituto de Artes, tenha um retorno muito forte a uma figuração baseada na utilização da fotografia, ou seja, na utilização de imagens, em alguns momentos produzidas com outra mídia, ou às vezes olhando para a própria história da arte também. Então, notem, a gente parte dessa conversa aqui de 2 pontos. Um, que são as referências em torno do sujeito, né, as referências afetivas que dizem respeito a cada um, e uma outra que é o reaproveitamento de imagens já existentes. Tá? Então, com isso, eu vou avançar num primeiro momento para falar um pouquinho sobre autorretrato, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa reutilização de imagens da história da arte. Tá? Vamos lá. Eu começo, então, falando sobre autorretrato, mostrando essa imagem aqui do Caravaggio para vocês, que
provavelmente vocês já conhecem, uma imagem do Narciso. E é muito interessante que o Caravaggio é um artista que vai usar com muita frequência espelhos na produção, espelhos curvos na produção da sua pintura. Então, isso aqui não aparece só no Narciso, vai aparecer em outras pinturas do Caravaggio também, algumas pistas indicando o uso de recursos ópticos, como a gente tem naquele documentário do David Hockney. Vamos lá, algumas definições aqui. Do livrinho da Katia Canton, o autorretrato sempre acompanha o ser humano, se a gente quiser, desde a pré-história, dá para falar isso, né? Aquelas marcas das mãos na parede é um pouco um índice de fulano esteve aqui assistindo o Grenal comigo no domingo e a gente fez um churrasco, tipo isso. Embaixo ali tem uma definição do Itaú Cultural que é muito legal também. Quase sempre é uma representação do rosto em primeiro plano. E uma curiosidade, é raro aparecer retratos, autorretratos na história da arte sem que o rosto esteja muito sério. Tá? Isso vai aparecer depois em função do uso da fotografia. E dá para entender por quê. Porque em vários momentos era o sujeito se olhando no espelho durante um tempo razoavelmente longo. Então é difícil ficar sorrindo sem que pareça um troço meio artificial, né? A gente vai ter pequenas exceções ao longo da história da arte em relação a isso. Uma outra característica interessante é que, em alguns momentos, tu vai encontrar autorretratos que o artista enfia no meio de uma multidão. Então, por exemplo, aqui é uma encomenda feita ao Giotto, de uma cena religiosa, e que ele se bota lá no meio de uma cena do julgamento final. Então, é uma fila ali de gente indo para ser pesada, né, para ver se tu vai para cima ou para baixo, e o Giotto se colocou ali na fila também, né? Então, aqui eu ampliei um pouquinho a imagem para a gente ver esse autorretrato do Giotto em perfil nesse afresco numa capela em Pádua, na Itália. Um outro cara muito importante dentro desse assunto. Oi, tudo bom? É o... Que bom, é sempre tu que espera. Pessoal, hoje. por favor, a gente está gravando, mantenha o microfone desligado aí, tá? Vamos lá. Então, a gente tem aqui o Dürer. Pessoal, por favor, tem alguém aí com o microfone ligado, mantenha desligado, senão interfere aqui na nossa gravação. Obrigado. Voltando. Dürer, tá? O Dürer é um artista que a gente já falou aqui em alguns momentos, um cara do Renascimento, só que ele é um pouco fora do eixo principal do Renascimento, que, num primeiro momento, é muito voltado à Itália, né? Como ele é um artista alemão, ele fica um pouquinho fora desse eixo. E aí ele faz uma estratégia que é meio curiosa. Eu brinco que é uma espécie de um Instagram da época, né? Então ele faz autorretratos nos quais ele costuma colocar algumas informações. Por exemplo, nesta aqui, ele escreve ali em determinado lugar do retrato, isso extraí de mim mesmo no espelho, no ano de 1484, quando eu era ainda uma criança. Né? Ou aqui uma das 3 versões que ele fez deste autorretrato, quando ele tinha 22 anos, e aqui um outro também no qual ele coloca uma pequena inscrição ali. Pintei isso com a minha própria aparência, eu tinha 26 anos, aqui nesse cantinho, em cima da assinatura dele, que era uma espécie de logo, assim, o A e um D, que ele assinava dessa maneira. Vamos adiante. Essa outra aqui, que é um autorretrato dele, numa pose muito... Tem muito eco, tem muita interferência. Uma pose meio incomum, que é mais associada à representação de Cristo, essa pose mais frontal, assim. Eu suponho que, inclusive, isso aqui deva ter influenciado algumas pinturas representando Cristo posteriormente. Tá? E depois uma outra também que ele usa aquela estratégia de se colocar no meio de uma multidão. Então, aqui no cantinho à direita, aparece o Dürer encostado numa árvore com um bilhetinho na mão, dizendo que ele terminou essa pintura em 5 meses. Então, ele, sempre que ele podia, ele tentava afirmar a sua condição de ser um artista exímio, e, em alguns casos, isso era feito de uma maneira mais sutil. Por exemplo, neste retrato aqui, ele aparece com algumas roupas que não eram comuns de serem usadas por artistas. Isso aqui eram roupas muito sofisticadas, então é uma forma de ele se afirmar também
como sendo um cara, apesar da profissão dele, ser um cara digno de, enfim, de ser aplaudido, ser reconhecido e tal. Vamos avançar. Dentro do Renascimento, a gente vai ter o Michelangelo, que vai... Não é que ele tenha uma quantidade grande de autorretratos, né, como o Dürer, por exemplo, mas ele vai nos oferecer algumas situações que são curiosas, como, por exemplo, um autorretrato também no meio dessa multidão aqui, que é o painel do Juízo Final na Capela Sistina, que é esta imagem aqui. Tá? Então, isso aqui é uma imagem de São Bartolomeu esfolado, só que o rosto se supõe, se afirma que seria um retrato do Michelangelo, que era uma pessoa com uma série de dúvidas existenciais, ele tinha uma personalidade bastante complexa e talvez isso tivesse levado a ele fazer esta representação, que aparece bem no centro aqui, logo abaixo da figura principal. Aqui temos, então, esse detalhe que eu ampliei aqui para vocês. Tá? Mas ele vai ter também algumas outras imagens que a gente vai ver na sequência que são muito curiosas, inclusive uma delas, que é uma representação, agora há pouco tempo se fez um estudo de uma representação de grupo que ele também teria se representado nesse grupo aí. Passando um pouquinho do Renascimento, voltando ao Caravaggio, aqui a gente tem uma representação de Davi e Golias, e a cabeça do Golias ali, então, seria um autorretrato do Caravaggio também. Tá? Eu imagino que isso seja uma suposição, porque o Caravaggio é um artista que começou a se estudar mais a fundo não faz muito tempo, em função, inclusive, da vida meio errática que ele tinha, de perder trabalhos, andar sempre fugindo. Ele se meteu num duelo que ele matou um sujeito lá que era muito importante, então ele teve que fugir, que senão ele seria preso. E isso fez com que os registros a respeito da sua existência fossem meio dúbios. Assim, é difícil de criar uma linha mais sólida sobre a biografia do Caravaggio. Mas esse aqui é bem sólida, assim, se afirma com bastante solidez, que seria, então, esse autorretrato aqui, a cabeça arrancada do Golias. Contemporânea ao Caravaggio, a gente teria a Artemisia Gentileschi, que também é uma artista pouco comentada, uma artista muito influenciada pelo Caravaggio, a gente percebe isso nesses fundos escuros, e também se conhece pouco. Começa a se falar bem recentemente a respeito da Artemisia, isso dos anos 80 para cá, mais ou menos, que é quando começa a haver uma revisão da história da arte e se identificar personagens da história que eram meio sumidos, principalmente artistas mulheres. E ela tem um trabalho maravilhoso, assim, só que isso não era reconhecido porque se dizia ser impossível uma mulher executar um trabalho da qualidade que ela executava. Então, se dizia que o pai dela teria sido o autor das pinturas, em função de uma vida tremendamente abusiva que ela sofreu, de uma série de episódios muito dramáticos que a Artemisia passou. Então, por exemplo, na representação de Susana e os Velhos, que vários artistas usaram essa temática, essa passagem da Bíblia, né? Normalmente eles retratam uma mulher tomando banho e sendo observada por dois anciões. Quase sempre existe um jogo de sedução, como a mulher soubesse que está sendo observada e criasse todo um jogo. A Artemisia não, ela vai mudar um pouco o eixo dessa representação e vai mostrar uma situação de abuso explícito, que é essa imagem de baixo aqui. Em cima ali é um exemplo de algumas outras representações dessa temática, só para a gente comparar. É como se ela adiantasse um pouquinho o tempo da ação. O que vai acontecer na sequência? E isso se supõe que tenha muito a ver com a história de vida da própria Artemisia, né? De ter sido órfã muito cedo, de, como eu falei, de não ter o seu trabalho reconhecido em vida. Então, ela passou por situações muito delicadas e que, de alguma forma, ela ajustava essas situações na sua obra. É uma pintora maravilhosa, assim, eu sugiro que vocês conheçam um pouquinho mais a respeito. Tem aqui embaixo um endereço eletrônico de um artigo de uma professora da URGS que vocês podem acessar depois, tentar conhecer um pouquinho mais, tá? Vamos lá. Eu tinha comentado sobre
uma certa sisudez dos autorretratos, né? O Rembrandt vai ser um artista que vai quebrar com isso um pouquinho. E aí é curioso porque ele fez uma quantidade incomum de autorretratos ao longo da sua vida, e nesses autorretratos ele brinca. Então tem, que nem naquele de cima, autorretrato sorrindo, ou jovem com 23 anos, ou já como um ancião sorrindo, como naquela imagem embaixo. Então ele faz essas imagens em diferentes situações. Algumas delas são controversas, a sua autoria, inclusive, porque ele mantinha um ateliê com vários auxiliares, né? E então se supõe que algumas delas talvez tenham sido terminadas por algum dos aprendizes, enfim, algumas delas não se tem bem clareza sobre. Tá? Mais ou menos no mesmo período, a gente vai ter esta imagem aqui do Velázquez, que é uma imagem extremamente complexa, tanto que ela vai render um artigo do Foucault, no Palavra e as Coisas, mas, ao mesmo tempo, ela entra dentro desse assunto do autorretrato. No meio desse monte de gente que tem aí, a gente vai encontrar aqui a figura do Velázquez pintando essa cena. Então, ele está de frente para uma tela, que seria essa aqui, a gente está vendo uma tela aqui pela parte de trás, e provavelmente ele está pintando a cena que aparece lá no fundo, no que seria um espelho. Então, aqui seria, então, fora da tela, o rei e a rainha, o rei Felipe e a rainha Mariana, estariam fora do espaço da tela, que apareceriam refletidos no espelho lá no fundo, e é para essa cena que o Velázquez está observando e executando esse retrato. Mas, ao mesmo tempo, ele também se representa em cena nesse detalhezinho aqui. Tentei ampliar, mas ficou meio pixelado aqui, mas dá para a gente ver. Sugestão, leiam esse texto do Michel Foucault, no As Palavras e as Coisas. É um texto fantástico sobre essa pintura, vale muito a pena. É um texto curtinho e muito legal da gente, até para tentar fazer um exercício de interpretação de imagem, é um excelente exemplo. Tá? Vamos avançar um pouquinho. Já beirando a arte moderna, a gente tem também esse autorretrato do Gustave Courbet, que foge um pouco também daquelas representações mais sisudas, né? Parece um cara que acabou de receber a fatura do cartão de crédito no final do mês e leva aquele... Né? Não sei como é que ele fez isso, se aqui já... Eu acho que aqui ainda não existia a fotografia, não tenho bem certeza, tá? Mas suponho que ele deva ter posado no espelho, enfim, feito uma série de estudos até chegar na execução deste autorretrato aqui. Eu não tenho maiores informações sobre esta pintura, mas é meio complexo de tu manter essa expressão durante muito tempo e conseguir executar uma imagem assim, né? Mas vamos lá. Um pouquinho depois do Courbet, a gente já entra na arte moderna, e aí a gente vai ter um dos artistas que vai nos brindar uma série de autorretratos, que é o Van Gogh. Aqui, além de ser esse autorretrato, logo depois do episódio de ele ter brigado com o Gauguin e ter se decepado um pedaço da orelha, tem um detalhe muito interessante aqui. Atrás dele, a gente vê uma reprodução de uma gravura oriental. E isso aqui é muito significativo para a época. O Van Gogh e outros artistas colecionavam essas gravuras, eram normalmente xilogravuras orientais, japonesas, em sua grande maioria, e eram muito baratas. Algumas chegavam até como papel de embrulho em objetos na Europa. Então, eles colecionavam isso, muito interessados nas soluções de volume e de espaço. Era muito diferente da tradição ocidental, a maneira como essas gravuras mostravam o espaço e os volumes, principalmente volume de roupa. Então, era um tipo de imagem muito importante e que vai ter um impacto grande dentro da arte moderna nesse momento aí. Então, essa imagenzinha que aparece aqui atrás, ela nos cede uma porta de entrada bem interessante para pensar as transformações que ocorreram nesse momento da arte moderna. Vamos avançar um pouco mais. A gente tem, então, a obra da Frida Kahlo, que é uma artista também que a gente começa a ter um volume de informação bastante tardiamente, né? Se vocês tentarem lembrar, acho que nos anos 80 a gente tem um
crescente de informações a respeito da Frida Kahlo e de uma série de outras artistas que não eram muito mencionadas. A Frida, praticamente toda a obra dela é autorreferencial, são autorretratos, e ela tem um livro que vocês conseguem acessar, que é uma espécie de diário que ela escrevia e fazia alguns desenhos, é maravilhoso. São cartas que ela escrevia, às vezes declarações de amor para o Diego, mas todo recheado de desenhos rápidos também. Praticamente toda a obra dela, a partir da sua vida, que é uma vida extremamente complexa, cheia de dramas, né? E meio inclassificável em função da época que ela produz isso aí. Tem gente que fala, pô, é um trabalho surrealista. Não, não é surreal, porque isso é a minha realidade. Eu pinto o que eu vivi, né? Claro que isso tem um grau de poesia tremendo, mas parte muito de uma experiência real e dolorosa dela. Isso ela diz, não é surreal, é bem real. O tratamento que é de uma poesia bastante sublime, assim. Vamos avançar um pouco mais, já entrando na arte contemporânea. Aí começa a ter uma série de cruzamentos, assim, por exemplo, com outras tecnologias, né? No caso, onde o Warhol vai fazer essa combinação de fotografias com serigrafia, e ele vai fazer várias reproduções desse tipo, que ele pega uma foto, altera as cores e apresenta um conjunto da mesma imagem com variações de cores, né? Que no caso é um autorretrato, mas ele vai fazer isso com outros personagens que estavam próximos a ele também. Mais próximo da gente, um artista que continua trabalhando até hoje. Isso aqui agora, bem recente, eu li um artigo que me deixou assim meio bolado, depois de ter montado esse material aqui. Eu já li vários textos sobre a Cindy Sherman como uma autora de autorretratos. E aí eu fui ler uma entrevista dela, ela dizendo que não são autorretratos, que são ficções que ela cria. Como é que funciona isso aqui? Tá? Essas duas figuras daqui é a própria Cindy Sherman, que se maquia, se fantasia e se fotografa. Só que ela disse, isso aqui não sou eu. Né? É meio como o poeta é um fingidor, né? Então ela cria personagens e se fotografa. E ela diz, não sou eu. Né? E isso contradiz algumas coisas que eu já tinha lido a respeito. Ela tem uma outra série que são fotos em preto e branco, que parecem cenas de filmes noir, de suspense, parecem mulheres fugindo de alguma situação. Tem uma outra série que são personagens a partir da história da arte também. E atualmente ela tem mexido muito com tecnologias digitais, com umas figuras meio distorcidas, umas coisas muito estranhas, assim. Mas isso aqui é a série que a tornou mais conhecida, essas figuras meio insólitas que, enfim, é ela maquiada, né? Vamos trazer essa conversa mais para próximo da gente. Isso aqui são alguns autorretratos do Gil Vicente, um artista brasileiro, que mora em Pernambuco, de Recife, ele. Essa série ele mostrou há algum tempo atrás aqui em Porto Alegre. Então, é o Gil Vicente ameaçando uma série de personagens, normalmente do campo político. Aqui o Lula, o Fernando Henrique, tem alguns dele com a Madre Teresa de Calcutá. Quando ele mostrou isso em São Paulo, gerou uma polêmica bem grande, que ele estaria incitando a violência. E eles, cara, isso é uma metáfora, né? Vocês têm que entender isso dessa maneira. Tem mais a ver com a maneira como o povo tem que se comportar em relação a essas figuras políticas, de uma atenção muito grande e de que eles deveriam ter medo da gente. É meio que tem muito mais a ver com isso do que a imagem de violência pura e simples, assim. Eu sei que em São Paulo deu uma discussão bem grande, aqui em Porto Alegre essa exposição passou batida, pouca gente viu e não gerou esse tipo de discussão. Um outro cara que é muito legal, que infelizmente morreu muito jovem, é o Sidney Amaral, é um artista que ele era professor de escola também, se não me engano, de arte e de história. Ele trabalha muito com escultura e com aquarelas. Quase todo o trabalho também é autorreferencial e muito ligado também a toda uma tradição de religiões afro-brasileiras. Tem uma poética parece uma imagem surreal aqui, né? Um sujeito na frente de uma mulher sentada são imagens com uma narrativa muito fantástica, né? Essa outra aqui tem muito a ver com o cotidiano dele.
né? Eu imagino que essa representação do Sísifo, né, que é aquele herói que tem que carregar uma pedra montanha acima e essa pedra sempre volta para a base da montanha, seja muito relacionada à atuação de professor do Sidney Amaral. E ele está sentado numa pilha de livros de artes aqui. Alguns a gente consegue ler na lombada a quem se refere. Então, tem um livro do Beuys, um outro da Tarsila, né? Então, ele sentado numa coluna de livros de história da arte, ou falando sobre alguns artistas, e com essa pedra nas costas, né? Tem várias entrevistas dele na internet. Há pouco tempo eu vi um catálogo maravilhoso de uma exposição que ele tinha feito, mas infelizmente morreu muito jovem, assim, então não é muito falado, não é muito conhecido. Um cara com um trabalho sensacional, teve um certo reconhecimento, ele expôs em alguns lugares bem legais no Brasil e fora do Brasil também. Vamos lá, Adriana Varejão, esse aqui é um trabalho que a gente já comentou agora há pouco, né, da série Polvo, que curiosamente, apesar de ser um autorretrato, não é ela que pintou, isso eu acho que é bem interessante da gente pensar essa série aqui, né? Ela encomendou isso para artistas chineses, ó, pintem essa fotografia dessa mulher, que sou eu, e depois ela interviu em cima. Então, ela se coloca muito mais como autora do conceito que amarra toda a série Polvo, né? Para fechar essa parte aí da nossa conversa, eu achei isso aqui numa tese de doutorado de uma artista ali na URGS. Isso aqui é a frase que abre a tese dela e é sensacional. Né? Um homem se propõe a tarefa de desenhar o mundo. Ao longo dos anos, povoa o espaço com imagens de províncias, de reinos, de montanhas, de instrumentos, de astros, de cavalos e de pessoas. Pouco antes de morrer, descobre que este paciente labirinto de linhas traça a imagem de seu rosto. Isso é sensacional. Isso aqui resume praticamente tudo que a gente faz em artes, né? Uma busca meio que incessante de entender quem a gente é. Vamos lá. Aqui tem uma pequena bibliografia com alguns sites aí que vocês podem acessar depois, tá? E vamos para a segunda parte, tá? A segunda parte, então, tem um pouco a ver com essa relação com o campo da história da arte. Eu coloquei aqui essa primeira imagem de um cara da internet, bem recentemente a gente começou a encontrar o material dele, mas ele vai buscar no Almoço da Relva, e aí a gente vai ver como essa imagem acaba sendo curiosa. Do Manet, ele usou como fundo para fazer esta intervenção policial aqui. Quando a gente conhece um pouco mais a história do Almoço na Relva, isso aqui passa a fazer muito sentido. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar no Almoço da Relva e a gente vai ver como essa imagem aqui continua contemporânea até agora. Tá? Bom, para falar disso, a gente vai ter que se defrontar com alguns termos, como apropriação, assemblagem, citação, colagem com L, colagem com 2 L's e sem o M, inspiração, referência, releitura. Né? E aí tem uma pequena definição ali, que é a utilização de parte ou de todo de uma imagem, de um trabalho já existente, né? Mas com um sentido diferente do que ele tem na sua origem. Tá? E aí, um exemplo para a gente começar essa conversa é essas duas imagens aqui, o julgamento de pares, tá? E o concerto campestre. Prestem atenção nesse detalhezinho aqui do canto. Tá? Bom, aquelas duas imagens vão estar na origem do Almoço na Relva do Manet. O detalhe daquela gravura é exatamente a mesma pose desses personagens. Tá? Ali está só o detalhezinho, tá? Aqui, ela isolada. Notem que não... Eu brinco que a principal diferença, e o que talvez levou essa imagem se tornar um escândalo na época em que ela foi pintada pelo Manet, é o fato de ele ter vestido os personagens. Porque na origem todo mundo estava pelado. E isso tranquilo. No momento em que ele vestiu 2 personagens e deixou uma outra pessoa nua, isso gerou uma estranheza tremenda. As pessoas ficarem... Mas o que está acontecendo aí? Né? Fora isso, o Manet já é um artista que começa a dialogar com algumas estruturas da arte moderna, como o abandono do claro e escuro para modelar a figura. Ele normalmente pinta as figuras com uma fatura mais chapada, não se preocupa tanto com
luz e sombra, ele começa a desconsiderar a perspectiva. Então, para algumas pessoas da época, ele era um cara que não sabia pintar, né? Na verdade, ele estava lançando mão de algumas inovações que o pessoal na época não entendia como funcionava, junto com uma temática que era estranha, né? Apesar de ser uma imagem já existente, a maneira como ele tratava esse assunto causava uma estranheza do tipo as pessoas não sabiam o que estava ocorrendo ali, e esse não saber fazia com que essa fosse uma das imagens que tenha gerado um grande escândalo na época em que ela foi pintada e mostrada. Da mesma maneira que a Olympia também pintada pelo Manet. Notem que ali em cima a gente tem duas imagens que vão servir de referência para a Olympia do Manet também. Principalmente a Vênus do Urbino, esta do meio aqui. Tá? Se vocês prestarem atenção, a gente tem a figura numa pose muito parecida, e aí tem um detalhe que chega a ser anedótico. Aos pés desta figura, a gente tem um cachorrinho deitado, que dentro da história da pintura, um cachorro próximo dos seus pés é um símbolo de fidelidade. Isso vai aparecer, por exemplo, no casal Arnolfini, é um casal de mãos dadas, e aos pés tem um cachorrinho. Então, isso é uma pista para afirmar existe uma relação de fidelidade entre essas pessoas. No caso do Manet, ele faz uma alteração. Ele tira o cachorrinho e bota uma figura que vocês mal enxergam aqui, que é um gato preto com as costas toda arrepiada, e que na época já era associado com outras coisas, não com fidelidade. Então ele começa a alterar alguns elementos daquelas referências, junto com um outro dado que é muito importante para a gente, para entender uma lógica da história do nu reclinado, que é essas pinturas de mulheres nuas deitadas. Normalmente eram encomendas feitas por homens, e quase sempre eram nus inventados, idealizados, né? A gente brinca que era playboy da época, assim. Mas sempre figuras anônimas. O Manet vai fazer o seguinte, tanto no Almoço na Relva quanto na Olympia, ele utiliza uma modelo que é a... fugiu o nome da mulher agora. Acho que era Vittorini o nome dela, que era uma moça do grupo que sempre acompanhava os impressionistas. Ela estava sempre junto no rolê. Só por isso ela já era mal vista. E, ao mesmo tempo, ele vai usar uma estratégia que é bem legal nessa pintura. Notem que não é mais um nu idealizado, é uma pessoa que se conhece, todo mundo sabia quem era, né? Botava o olho, essa aqui é a Vittorini. Então, já começar por aí. Não é mais um nu anônimo, é uma pessoa que a gente conhece, que está nua, mas ela está nua numa cena que está construída aqui como se fosse um ambiente de bordel. E aí ele vai usar uma estratégia parecida com a do Velázquez nas Meninas. Quando tu chega para olhar essa pintura, é como se tu tivesse acabado de entrar no quarto. E ela está olhando para fora da tela, ela está olhando para ti. É como se tu tivesse chegado, entregou o buquê de flores e ela está olhando para ti. Tá, e o que tu quer? Isso gerou um desconforto tão grande quando essa pintura foi mostrada, que na primeira exposição eles tiveram que pendurar ela super alto na parede. As pessoas queriam rasgar, destruir essa tela, porque tocava num ponto muito hipócrita da sociedade parisiense, que era o seguinte: a mulher não valia nada na sociedade parisiense. Então, as chances dela ter uma existência mais ou menos digna era casar com alguém ou virar prostituta. Ela não tinha espaço de trabalho. Tá? Então, o Manet vai pintar uma cena que era muito comum. Os bordéis existiam, todos os caras usavam, mas ninguém falava disso. Então, todo mundo faz, mas não precisa falar e não precisa botar isso na cara de todo mundo. Então, causou um problemão assim, para o Manet. Né? E, ao mesmo tempo, o Manet era um cara que, curiosamente, ele não queria causar escândalo, ele queria ser bem recebido nos salões de pintura, só que as duas pinturas que ele fez bagunçaram de tal jeito as noções de pintura da época, que ele começa a ser olhado pelos impressionistas jovens na época ainda, né? Pô, tem aquele cara que tem umas ideias legais. Então ele começa a ser muito mais recebido pelos artistas que queriam quebrar com as convenções de pintura do que com o salão da tradição das belas artes na França, que, mesmo ele tentando participar, as coisas que ele mostrava eram muito diferentes do que era recebido na época. Né? Então se diz que a Olympia é um nu que faz um corte
na tradição do nu, dessa representação do nu feminino, principalmente por ser uma pessoa que existe de fato e pela maneira como ela interage com o observador. Vamos avançar. Isso aqui é de uma exposição que aconteceu mostrando o interesse do Van Gogh no François Millet, que é um artista do final do realismo, é contemporâneo do Courbet. E o Van Gogh tem cartas que ele fala dessa admiração que ele tem pela obra do Millet. Então, ele fez uma série de releituras do trabalho do Millet, como neste aqui, que é o Semeador, ou esta outra aqui. Então, notem, é praticamente a mesma imagem, mas a gente reconhece essa marca da pincelada do Van Gogh, que é muito típica, essa pincelada toda interrompida, como se fossem pequenos são pequenas pinceladas, né, em sequência, que dá esse efeito ondulado, mas com essa alternância também. Mais uma outra. Achei que tivesse colocado mais. Tem mais imagens. Se vocês derem uma procurada na internet, vocês encontram várias outras. E para ele era essencial tu olhar para a história da arte e estudar os artistas que de alguma maneira te tocavam. Ele disse que com isso tu acabava chegando em novas soluções e criando coisas novas, né? Então é muito interessante da gente ver como isso, de certo modo, constitui uma tradição de olhar para a história da arte, trabalhar a partir das referências de alguns artistas já existentes e tentar, ou como admiração, ou criar situações novas, como no caso do Manet. Aqui, voltando às meninas, a gente vai ter o Picasso como um dos artistas que vai fazer muito esse tipo de exercício. Ele pintou e fez em torno de 44 desenhos 44 pinturas e uma quantidade enorme de desenhos em torno das meninas. Essa aqui é uma outra variação das meninas também. Então, notem, a estrutura, em alguns casos, até mais ou menos a gente reconhece, mas também tem essa marca muito evidente da maneira do Picasso fragmentar o espaço, distorcer as figuras, né? E ele vai fazer isso com outros artistas também. Ele vai fazer isso com o Delacroix, vai fazer isso com o próprio Almoço na Relva do Manet, ele vai fazer alguns estudos também. Tanto que tem alguns autores na época que diziam que o Picasso copiava a história da arte, quando, na verdade, ele tinha um interesse explícito de gostar muito desses artistas e estudar a fundo a obra desses artistas. Do Delacroix tem, do Velázquez, já mostrei ali, do Manet são 3 que eu conheço, provavelmente tem de outros. E aí tem algumas coisas que são interessantes dentro dessa conversa também. O Picasso, junto com o Braque, além de ele fazer esse estudo sobre a história da arte, ele está na origem do cubismo, na verdade, de uma estratégia do cubismo que é radical, que é o início da colagem de fato, de você pegar objetos e colar na superfície da tela. Então, em vez de tu representar uma superfície de madeira, tu pega um pedaço de madeira e cola na tela. Isso nunca tinha sido feito. Tem um autor, o Alberto Tassinari, que ele vai dizer que o cubismo é a grande revolução para a entrada na arte moderna. Ele diz que até ali os impressionistas continua dentro de uma tradição figurativa de representação. Só que quando tu chega nesse momento da colagem cubista, tu não tens a representação, tu tem a apresentação de um elemento que existe de fato. E que essa estratégia seria uma ruptura muito grande com a tradição da figuração até então praticada na história da arte. Isso vai fazer com que a gente comece a ter uma série de trabalhos, produtos dentro da história da arte muito incomuns. Então, aqui mais um outro trabalho do Picasso, tem pedaço de jornal colado, tecido colado, e essa imagem aqui ela vai aparecer mais adiante. Guardem bem, vocês vão ver depois como ela aparece. Mas isso aqui vai estar na origem, por exemplo, de uma série de experiências que Picasso vai fazer com esculturas com materiais não tradicionais. Então, ele começa a dobrar papel, a dobrar lata, amarrar com corda, ele começa a construir uma série de objetos tridimensionais que o pessoal olhava e disse, cara, eu não sei o que é isso, isso parece uma escultura, mas parece um pouco as pinturas que vocês estavam fazendo também.
Então, ele está na origem do que a gente começa a chamar de objeto dentro da história da arte, que é uma categoria tridimensional e que, no caso, tem um pouco a ver com a pintura, mas tem muito a ver também com a escultura. A Rosalind Krauss vai falar muito desses trabalhos que se colocam num espaço intermediário entre uma coisa e outra. Não é desenho e não é escultura, é uma coisa intermediária. Não é pintura e não é escultura, é uma coisa intermediária. E o Picasso está na base dessa conversa aí. A questão da colagem, ela vai estar na origem do que a gente vai depois encontrar na arte contemporânea. Então, por exemplo, a pop art tem a sua origem nesta pequena colagem aqui do Richard Hamilton, e o nome pop, da pop art, vem do pirulito que o sujeito está segurando na mão ali. Então, é um monte de imagens extraídas de material de publicidade, cria esse ambiente com uma série de objetos que foram desenvolvidos no esforço para a Segunda Guerra Mundial e que aí tem que, de alguma maneira, ser distribuídos, né? Que acabou a guerra, os caras estão com um monte de coisas lá entupida e começa a aparecer comida industrializada, equipamentos eletrônicos, isso tudo começa a ser vendido para desovar mesmo, né? E o Richard Hamilton utiliza uma série dessas imagens de publicidade para construir, então, esta imagem aqui, que o título é O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes. Dentro ainda da pop art, esse outro artista aqui que a gente já comentou, Tom Wesselmann, nota que ele faz aqui uma combinação de imagens de publicidade, imagens da história da arte. A gente tem um detalhe de um Cézanne aqui, um vaso do Matisse e uma imagem do Renoir aqui no canto, junto com alguns objetos, por exemplo, uma maçã e uma garrafa de plástico e um rádio de verdade que, se tu ligar aqui, ele funciona. O trabalho é tudo isso aqui. Tá? O Tom Wesselmann, em determinado momento, ele começa a aumentar o tamanho das suas colagens, que elas viram praticamente ambientes. Tu consegue caminhar no meio delas, de tão grande que elas são. Mas sempre ele tem uma quantidade bem grande de trabalhos que tem no fundo, como se fosse um quadro pendurado, que faz referência a algum elemento da história da arte. Vamos lá. Isso aqui é uma série do David Hockney, que ele fez com Polaroid. Então, são fotos que ele fazia de perto, de longe, meio de lado, mais de cima. Depois ele juntava, sem ter preocupação com perspectiva. E aqui, no caso, em cima da mesa, a gente tem um livro aberto, e quando a gente dá um zoom, a imagem que o livro apresenta para a gente é aquela colagem do Picasso que nós vimos ali atrás. Esta imagem aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela ampliada. Aqui, ó. Tá? Então, ele está mostrando ali uma pista, né? Tudo isso que eu estou fazendo aqui tem uma ligação muito grande com a conversa daqueles caras lá atrás. Ele deixa essa pista picando ali para a gente perceber uma certa ligação entre as fotos colagens dele e as experiências cubistas. Aqui mais um outro do Hockney. E aí o título também, né, explicita a relação, né? Estudando Picasso. Tá? Bem perto da gente, isso aqui é uma série do Alfredo Nikolaevski, que é professor de desenho ali no Instituto de Artes. Isso aqui ele fez quando a gente foi colega no mestrado. Então, a tese de mestrado dele tinha esse tema, esse título, Mistura Fina. Ele pegava imagens de uma tradição popular e combinava essas imagens com imagens da tradição da pintura ocidental. Então, aqui, por exemplo, ele faz uma associação entre a Vênus do Botticelli e a Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá, né, como figuras ligadas ao universo aquático, né? E aí quase sempre tinha um detalhe feito em chitão. Então, isso aqui é um desenho enorme, e aí embaixo ele colou um detalhe desse tecido, que é um tecido bem popular, super colorido, né? Super bonito. O trabalho é tudo isso aqui, gente, tá? Na parede, então, tem esse desenho com esse tecido colado, tem uma imagem de gesso aqui, tem um xerox que ele fez e desenhou por cima, tem uns santinhos que ele comprou em lojas que vendem esses santinhos para casa de religião.
Aqui é um desenho mais antigo do Alfredo, que aparece a figura de Iemanjá também. Aqui ele ampliou um detalhe de um desses santinhos, não sei se isso aqui é um desenho ou é uma ampliação só, mas ele mistura fotografia, xerox desenhado por cima, e todo o conjunto é o que forma o trabalho. Saiu um livro sobre essa série dele aqui pelo FunProArt, talvez vocês encontrem em algum sebo por aí, que traz outras imagens também. Vamos lá. Ainda bem próximo da gente, o Nelson Hilbert, não faz muito tempo, fez uma exposição no Santander. Ele costuma usar alguns rostos da história da arte, principalmente do Renascimento, com esse padrão, que parece um padrão de desenho de superfície, meio que William Morris, alguma coisa assim. Eu suponho que ele use projeção para fazer esses trabalhos. Deixa eu ver se tem uma sequência aqui, ó. Mais duas. Uma que ele usa o rosto de uma pintura do Ingres e outro que ele pega a Dama do Arminho do Da Vinci. São aqui duas telas que estão em processo, não estão finalizadas, e ele vai sobrepondo essas camadas de padrões meio que por cima da figura, fica uma camuflagem no final, né? A exposição dele está muito legal, que ele fez ali no Santander, e ele é um dos sócios donos da Galeria Ocre. Vamos avançar um pouquinho, gente. Isso aqui é uma pintura que o Luiz Zerbini fez, não é um autorretrato, estou mostrando alguns exemplos de cruzamentos de imagens, né? Isso aqui é um retrato que ele fez da Beatriz Milhazes, que é uma outra artista, no qual ele fez duas versões, dois retratos da Beatriz Milhazes, que o título é A Joaninha. E aí tem alguns elementos aqui que são muito legais. Ele usou, por exemplo, referências de uma capa de disco que a Beatriz adora. Ela diz que sempre que ela trabalha no ateliê, ela escuta esse disco, é um disco de ópera. Ele usou também um detalhe da pintura que os cadivels executam ao redor da boca, que é uma pintura corporal muito incomum. Ela é toda cheia de curvas, diferente daquela geometrização intuitiva que predomina em grande parte da pintura corporal. E usou também alguns detalhes de pinturas da própria Beatriz. Isso aqui é um detalhe de uma pintura dela, que normalmente é muito colorida, tem essas formas circulares, como se fossem mandalas. Tem a ver com aqueles guardanapos de crochê. Inclusive, em algumas telas, ela passa tinta nesses guardanapos e carimba o guardanapo na tela. Então, ele usou essas informações todas para executar essa pintura aqui. Então, ao redor da boca da Beatriz, um tipo de desenho que tem muito a ver com a pintura que ela executa, em torno dos ombros e do colo aqui, um guardanapo, que é uma das referências. Ela fala disso, é uma referência para a minha pintura. As joaninhas, eu não sei como é que entra nessa conversa, né? Deixa eu ver se tem uma outra. Isso aqui é a outra versão que ele fez, que no canto aqui até aparece aquela figura oriental da capa do disco ali, né? Tentei ampliar um pouco aqui para a gente perceber, então, no fundo, todos esses elementos da pintura, um colar ali, que eu imagino que seja algum colar da própria Beatriz, não sei, né? Mas, enfim, ele pegou elementos que são fundamentais na existência da Beatriz, como referência até para o trabalho dela, misturou para fazer esses dois retratos aí. E aí eu achei um recorte de um cara, depois nunca mais ouvi falar dele, Darel Valença Lins, é um cara dos anos 80, que ele fez uma série de desenhos com lápis de cor, e o processo era mais ou menos o seguinte: ele recortava imagens de vários lugares, desenhava em cima dessas imagens, depois selecionava um pequeno detalhe e ampliava isso com um desenho. Então, aqui em cima é a colagem, aí ele seleciona uma janela aqui dessa figura e executa com um lápis de cor. Eu lembro dessa matéria que eu costumava recortar revistas de matérias sobre arte aqui nos anos 80, e eu lembro dele comentar que ele pegou os lápis da filha dele, começou a desenhar primeiro com os lápis em casa, assim, e achou muito legal o material e começou a investir muito nessa coisa de desenhos com lápis de cor. E aí depois ele passou para esse tipo de trabalho, que ele monta uma colagem, desenha por cima, seleciona uma janela e apresenta o trabalho final como um desenho desse detalhe. Tá, aqui alguns autores que vocês podem usar para se aprofundar nesse assunto, tá? E aqui alguns outros exemplos que podem ser úteis para a gente, de artistas de agora. Esse aqui eu não lembro o nome dela, é alguma coisa Miranda, não lembro o nome.
lembra um pouco o trabalho do Hilber. É um rosto com um padrão jogado em cima, né? Que é mais ou menos isso aqui. Tá? Essa aqui é uma ilustradora, muito legal o trabalho dela, chama Ana Santos, trabalha muito com aquarela, e normalmente ela faz essas imagens meio que sobrepostas, né? Então, tu vê que tem a mesma figura aqui, a figura rebatida do outro lado, algumas imagens como se fossem camadas transparentes que acabam criando uma pequena narrativa, né? Isso aqui só para a gente retomar um pouco a experiência que nós fizemos semana passada, de usar essa mistura de cores complementares, né? Então, um exemplo a partir das aquarelas do Ale Casanova, tá? E que seria um possível exercício para a gente falar hoje. Só ver uma coisa aqui. Tá, dá para a gente... Vamos lá, vou dar uma pausa nisso aqui, daqui a pouco eu volto, tá? Deixa eu parar essa projeção e vamos para uma outra aqui. Tentar dar uma acelerada para ver se a gente consegue dar conta disso tudo. Tá? Bom, começo com a mesma imagem que eu mostrei a imagem anterior. Vocês estão vendo a tela inteira? Está aberta aí para vocês? Tá, beleza. Então, só que isso aqui é um narciso feito pelo Vic Muniz. Se vocês viram aquele documentário Ulisses Extraordinário, vocês lembram desse trabalho dele. Ele pegava imagens da história da arte, projetava isso no piso de um galpão a partir de uma altura muito grande, e a imagem era construída com sucata, com lixo. Então, deixa eu ver se tem aqui, tem alguns elementos que a gente consegue até identificar o tamanho dessas projeções aqui. Isso aqui não dá para ver. Aqui, ó, tem um pneu de carro aqui, por exemplo. Tá? Então, a partir disso aqui, tu tem uma noção do tamanho dessa montagem. Claro que o que ele coloca em exposição depois é uma fotografia, né, menor e tal, mas para montar esse troço tinha toda essa construção da imagem a partir de uma projeção. Vamos adiante. Tá? Então, a gente já falou algumas dessas coisas aqui quando eu mandei para vocês esse material baseado na BBC, né, da importância da representação do corpo humano ao longo da história da arte, desde a pré-história. De uma certa tendência ao exagero que nos acompanha desde a pré-história. Ele, por exemplo, mostra essas Vênus aqui que aparecem em diferentes regiões, mas todas têm essa característica de exagerar as coxas, o ventre, né, que se supõe que fossem atributos importantes para a sobrevivência do grupo, enfim. Né? Isso vai mudar quando a gente tem contato com a arte egípcia. Eu imagino que por duas razões. Por ser uma sociedade com uma divisão de classes muito fechada, não ascendia de uma classe para outra, tinha uma rigidez nisso, e também pelo uso de um cânone. Então, esse uso de um cânone fez com que a arte egípcia se preservasse dentro de um determinado padrão durante muito tempo. Isso só vai mudar quando eles começam a ter contato com os gregos. Então, só para a gente ter uma comparação aqui, dê uma olhada entre essa figura do faraó e do couro. É prático que vocês dessem uma comparada nessas duas imagens. Vejam que elas são muito semelhantes em termos de construção e, claro, isso aqui também tem a ver com a tecnologia de construção de escultura na época, né? Mas é um momento em que começa a ter um contato entre a cultura egípcia e a cultura grega, e aí começa a ter uma troca de informações que vai ficar mais explícita quando a gente vê os retratos funerários de Al-Fayum, que são retratos que têm uma preocupação de mostrar um rosto mais naturalista da pessoa que ia ser enterrado. Então, esses retratos, eles têm uma quantidade enorme de exemplos, são maravilhosos, assim, e tem uma preocupação muito naturalista, diferente da arte egípcia anterior, que era uma arte idealizada. Então, aqui a gente já começa a perceber uma transição em direção a algo mais naturalista. Tá? Essa sequência aqui tem a ver com a série da BBC, essa que eu comentei com vocês. Então, a gente tem ali o couro, né, aquela figura rígida, né, com os braços pendentes, e do lado de cá seria o ápice da escultura naturalista, que é o Critias Boix, conhecido como, na qual a anatomia é extremamente proporcional ao corpo humano. Então, é uma figura
totalmente baseada nas medidas do corpo humano. Só que essa figura é logo abandonada em função dessas outras aqui. No documentário, o argumento é que o naturalismo acaba sendo enfadonho, aburrido em espanhol, e que as pessoas têm mais interesse no exagero. Então, quando a gente olha a anatomia dessas figuras aqui, dos guerreiros de bronze do mar, Riaste, eu acho que é onde eles foram encontrados, tá? Isso aqui foi encontrado por acaso. Tinha um carinha lá nadando com snorkel, e aí ele olhou para o fundo do mar e tinha uma mão saindo da areia. Aí ele mergulhou, começou a escavar, viu que tinha um braço ligado, continuou mergulhando, subia, respirava. E aí, no final, eles conseguiram tirar duas figuras de guerreiros de bronze que têm uma anatomia muito exagerada. Então, o documentário esse da BBC, ele constrói uma linha na qual a gente tem uma tendência de representação da figura humana, do corpo humano, que naturalmente tende ao exagero. Essa é a tese que eles defendem nesse documentário, que é uma tese bastante plausível se a gente pensar até na arte contemporânea, tá? Porque isso vai continuar existindo. Então, a gente parte ali da arte greco-romana, vai influenciar grandemente a arte do Renascimento, quase todo o Renascimento é muito ligado às lendas, à mitologia greco-romana. Então, a gente tem aqui alguns estudos de anatomia do Piero della Francesca, do Leonardo, que é um momento em que começa a ter um interesse muito grande inclusive de fazer desenhos a partir de cadáveres, né? De estudar a anatomia a fundo. Mas quando a gente avança na direção do final do Renascimento, isso começa a mudar. E um exemplo interessante disso é o Michelangelo, que ainda é um artista do Renascimento. Aqui é um estudo para o Adão, da Capela Sistina. Só que a Capela Sistina é um exagero o tempo inteiro, né? A gente olha as figuras do Michelangelo na Capela Sistina, elas são regada a whey, assim, os caras são muito fortes, a musculatura muito exagerada. Isso aqui, por exemplo, é uma sibila, uma figura feminina, tá? Então, são figuras com a anatomia muito exagerada, uma musculatura muito fora do natural, tá? Aqui os inudes, né, que seriam as figuras ornamentais que aparecem em cada nicho da Capela Sistina, um pouco mais dentro de um certo naturalismo, mas as figuras principais tendem a um exagero muito grande. E esse exagero vai continuar depois. A gente vai entrar no Barroco com uma marca bem sensível dessa questão do exagero. Aqui, por exemplo, a gente tem as Três Graças, pintadas pelo Rubens, que é uma temática mitológica ainda, né? Provavelmente uma dessas mulheres era a esposa dele. Diz aqui, a segunda esposa do artista, mas já não tem uma preocupação com uma representação idealizada. Para mim, isso aqui parece até bastante naturalista, assim. Só que foge um pouco dessa ideia mais idealizada que a gente tem na alta renascença, né? No neoclássico se volta um pouco para essa ideia de uma figura idealizada, que começa a ser rompida, por exemplo, pelo Ingres. O Ingres tem uma forma de construir figura humana que é meio de colagem. Às vezes, tem um exemplo bem interessante. Ele desenhou uma mulher com os braços para baixo, mas a versão final ela está com o braço para cima. Ele simplesmente desenhou como se ele tivesse recortado um braço e colou do lado. Não se preocupou em mudar a anatomia. Quando a gente levanta o braço, a musculatura toda do peito levanta junto também, né? Ele não estava nem aí, tu vê que ele simplesmente grudou do lado ali. E nessa figura aqui do Ingres, a grande odalisca, uma discussão que aparece em vários autores é o comprimento da perna dessa mulher, que é um comprimento incomum para... Se tu medir que ela está com a perna levemente dobrada, ela tem uma perna gigantesca, tá? Mas se tratando do Ingres, se supõe que ele sabia disso, porque é um desenhista excelente, um pintor excelente, mas ele não estava muito preocupado em ter uma representação anatômica coerente nem nada. Aqui a gente já está bem fora do campo do documentário da BBC, estou só mostrando alguns exemplos de representações do corpo ao longo da história, né? A gente tem essas do Goya aqui, que são algumas... É curioso que ele faz a mesma pintura numa versão nua e numa versão vestida, né? Então tem a Maia desnuda e a Maia vestida.
Ambas estão no Museu do Prado. Não conheço mais informações sobre o porquê dele ter feito isso, mas, ao mesmo tempo, o Goya tem um tipo de imagem que vai aparecer mais nas gravuras dele, que são as gravuras em metal que ele fez, que são os caprichos, os disparates, nos quais ele exagera, ele dá um aspecto quase expressionista para as figuras. São imagens que ele mostrou muito pouco em vida, porque algumas delas eram consideradas hereges ou faziam uma crítica muito cruel, muito mordaz ao momento social da Espanha. Sugiro que vocês vejam aquele filme As Sombras de Goya, que é maravilhoso, é uma ficção, mas o contexto é muito fiel à biografia do Goya e dá para a gente entender um pouco a maneira como essas imagens das gravuras são totalmente diferentes disso aqui. Dá para dizer que isso aqui são as representações mais comerciais, mais palacianas do Goya, e as gravuras era o que realmente interessava a ele como artista. Aqui a gente já falou, né, da Olympia como sendo um grande nu que faz um corte na modernidade. As Demoiselles d'Avignon é considerado o início do cubismo, então a gente tem uma imagem que, de certo modo, é analisada como tendo duas metades. Ela tem 3 figuras do lado de cá que são um pouquinho mais naturalistas e 2 figuras do lado de cá que são muito já o que vai dar origem ao cubismo, né? Se comenta da influência que teria das máscaras africanas. Dá para a gente entender isso em função de que, nesse momento, começam a ocorrer várias exposições com artefatos que eram roubados pela prática colonialista, né? Então, não só da África, mas isso ocorre dessas ações colonialistas de expropriarem várias culturas e levar esse material para a Europa. E, nessa época, ocorreu uma exposição de artefatos africanos que chamou muito a atenção de alguns artistas e eles começam, então, a usar algumas referências na sua pintura. No caso aqui, então, a gente tem o início dessa fragmentação do corpo, que talvez seja um dado interessante para a gente pensar algo que vai entrar na modernidade, que é a maneira como a gente lida com o corpo como sendo uma estrutura fragmentada e que possa ser recombinada a partir de inúmeras colagens, né? Depois eu criei algumas representações ligadas a algumas situações, por exemplo, aqui, falando dessa questão do reflexo no espelho, mas é sempre um reflexo meio atravessado por alguma problemática, né? Então, no caso da lenda do Narciso, esse reflexo o imobiliza, ele não consegue sair dali, né? Ele fica tão encantado com a própria imagem que isso tira qualquer possibilidade de ele se movimentar e ele acaba se transformando numa flor. Em resumo, a lenda é essa. O grande vidro do Marcel Duchamp, que é uma... Bom, primeiro que o Marcel Duchamp é uma figura complicadíssima da gente entender. Os textos dele são contraditórios, uma página ele diz uma coisa, na outra ele diz que não é mais aquilo. Mas o grande vidro, a princípio, ele está construído a partir de uma espécie de separação entre 2 grandes campos. Em cima seria a noiva, o título, né, é meio curioso, a noiva posta a nu pelos seus celibatários. E embaixo seriam os celibatários. Então tem toda uma metáfora muito complexa aqui, e difícil da gente se aproximar por causa dessa meio que impermeável discurso do Marcel Duchamp, né? E aí tem essas rachaduras, que isso aqui foi um acidente, que depois, quando ele olhou, cara, essas linhas estão muito coerentes com o que eu quero falar nesse trabalho, e ele deixou. Mas, a princípio, ele não tinha essas rachaduras, aí foi se fazer um transporte e acabou rachando e se manteve, então, essas rachaduras aí. São figuras recortadas em metal no meio de 2 sanduíches de vidro, e algumas delas são a partir de observação de moldes de alfaiataria, um moinho de moer chocolate. São objetos cotidianos que ele acabou atribuindo algum outro sentido e construiu esse trabalho aqui, que é um dos trabalhos herméticos do Marcel Duchamp. Vamos adiante. Aí a gente tem o Ismael Neri, que é um artista modernista brasileiro, sensacional, pouco falado, porque o que ele faz no modernismo é muito diferente dos outros artistas do modernismo.
ele tende a fazer essas figuras ambíguas em aquarela. A gente não sabe se é uma figura, se são duas, se é masculino, se é feminino. E, eventualmente, ele escrevia algumas coisas que tinham a ver com a história de vida dele também. Então, é um cara muito deslocado dentro do modernismo brasileiro, mas com um trabalho muito interessante. Nesse aqui de cima, por exemplo, esse retângulo preto aqui, ó, é um bilhete que menciona o pai dele, que teria morrido num naufrágio de navio. Aí o rosto é, ao mesmo tempo, um rosto de frente, é um rosto de perfil. Tem o tempo inteiro essa ambiguidade, esse caráter meio dúbio. A gente não sabe se é uma figura, se são duas, o que é, se é masculino, se é feminino, né? Tem toda essa ambiguidade que é muito fora de época. É um trabalho sensacional também. Aqui a gente traz de novo o Richard Hamilton com essa colagem, e uma referência muito grande a essa questão da sociedade de consumo é o Jeff Koons, que é um artista que ele tem um estúdio de vários andares, cada andar, um andar dedicado à pintura, andar dedicado à escultura, com uma infinidade de auxiliares. É um modelo de ateliê bem tradicional. Então, ele meio que projeta os negócios, chega no andar lá, ó, essa fotografia aqui vocês têm que pintar. Tá? Ou então tem que fazer essa escultura do cachorrinho aqui, aquelas esculturas que parecem um balão de linguiça dobrado que faz um cachorrinho. Ele tem algumas esculturas assim. E nos anos 90 ele fez uma série de autorretratos. Isso aqui é ele, na época em que ele foi casado com a Titiolina. E aí são esculturas e pinturas hiperrealistas dos dois transando de tudo que era jeito. As entrevistas são hilárias da época. Tu não sabe se é sério ou se não é aquilo ali. Porque ele fala muito explicitamente da relação que ele tinha com a Titiolina, com a qual ele era casado, e depois tiveram um filho e tal. Eu acho que tem mais uma outra imagem aqui. Nas paredes lá tem uma pintura hiperrealista, e depois tem uma escultura que parecem flores gigantes na parede, mas tem muito a ver com o cotidiano do casal deles. Assim, então, essa coisa de colocar a público de uma maneira tão explícita a relação dos dois chega a ser meio doentio, sei lá, minha vida é transparente, algo assim. Enfim, é um artista bastante polêmico, talvez mais porque ele lance com muita frequência a mão de referências. Ele tem alguns processos de ter usado fotografias de pessoas anônimas como base para o trabalho dele. Mas é muito curioso. As discussões que se levantam a partir do trabalho são muito curiosas. Bom, vamos lá. Voltamos ao Marcel Duchamp. Isso aqui foi o último trabalho dele, na verdade, que é um trabalho que pouca gente sabia na época. Que ele disse que tinha abandonado, que não ia fazer mais nada com a arte, e ele ficou durante sei lá quantos anos construindo isto aqui, que é um ambiente que tu enxerga através de dois buraquinhos aqui, ó, na parede. Essa mancha aqui é de tantas pessoas encostarem o rosto para olhar o que tem atrás dessa porta. Então, ele te obriga a se colocar na posição de voyeur, de ficar olhando pelo buraquinho, e o que tem dentro é uma cena totalmente enigmática. É um corpo construído em gesso, coberto com pele de porco, que segura uma lamparina e está deitado num monte de galhos secos. Tu olha e fica, o que é isso? Né? Não consegue entender muito bem o que é. E ele construiu isso aqui em segredo. Eu vi um documentário que ele inclusive se mudou de ateliê, e mesmo assim ele manteve o segredo. Só a mulher dele sabia o que ele estava fazendo na época. Até o último trabalho dele, envolto em enigma também. Aqui um detalhe do Diário da Frida Kahlo, e aí tem aquilo que eu comentei com vocês, esses desenhos e essas anotações que parecem uma escrita automática, né? Ali embaixo eu traduzi um pouquinho, né? Ela fala de um personagem fictício, mitológico, né? Que é diz ali, ó, o olho único se casou com a belíssima Neferízis, a imensamente sábia, em um mês calorento e vital. E deles nasceu um filho de rosto incomum que se chamou Neferúnico, que foi o fundador da cidade comumente chamada de Loucura. Esse aqui é o rosto do Neferúnico, e 2 páginas desse diário da Frida Kahlo, que eu acho fantástico pela espontaneidade, pela meio que essa coisa de escrita e desenho automático que contém.
sem um filtro que ela usa nas pinturas. É muito em estado bruto que aparece aqui o imaginário da Frida, né? Mais perto da gente, ainda dentro dessa lógica de sonho e delírio, a gente tem o trabalho do Tunga. Isso aqui é um detalhe de um conjunto de... é fotografia, é vídeo, é performance. O trabalho do Tunga é sempre uma multiplicidade de elementos, desenho, e está relacionado a uma história que ele escreveu. Aparece no livro Barroco Delírio, do Tunga. Ele conta que ele teve um sonho no qual ele caminhava em umas pedras na beira do mar, e aí, de repente, ele chegou a uma poça d'água nas pedras, e ele se aproximou e tinha uma cabeça nessa poça d'água. Aí ele se abaixou e viu que essa cabeça era o rosto dele. Então, ele tenta tirar essa cabeça, mas ela está enraizada nas pedras pelos cabelos, e aí ele faz muito esforço. Estou resumindo, tá? Consegue finalmente arrancar essa cabeça da poça d'água e decide jogar ela no mar. Aí, quando ele está girando para tirar ela no mar, ele percebe que tem um corpo boiando, que provavelmente seria o corpo dessa cabeça. É mais ou menos isso, assim, de uma forma bem grosseira, que eu estou resumindo. Mas o trabalho do Tunga tem muito esse delírio, como, por exemplo, nessa aqui, que é uma série sensacional também, que são as Chifópagas Capilares Entre Nós, que tem fotografia, tem desenho, tem vídeo, tem umas esculturas feitas com cabelos de cobre gigantescas, é uma performance também, e tem um texto maravilhoso no Barroco Delírio, que eu não conhecia. Eu conhecia só um desenho que o Marx tem, dos anos 80, que são uns desenhos feitos em papel de seda com caneta dourada. Um desenho muito simplificado, tá? E aí, no livro, tem uma ficção que é linda. Ele conta uma história de duas meninas que teriam nascido grudadas pelo cabelo numa pequena cidade, e aí começa a acontecer um monte de tragédias nessa cidade, e as pessoas do lugar supõem que essas tragédias estejam relacionadas às meninas. Decidem matar as meninas e arrancar o cabelo delas e deixar o cabelo exposto em praça pública. Isso é uma ficção, tá, gente? Em determinado momento, um bandoleiro chega na cidade e resolve roubar esse escalpo e dar de presente para sua amada. A amada desse bandoleiro, mais adiante, é sequestrada por um grupo de monges que sequestram mulheres, levam para um mosteiro, arrancam um dos dentes dessas mulheres e deixam elas em estado de sonambulismo. Enquanto elas estão dormindo, a respiração delas, como elas têm um dos dentes arrancados, cria uma melodia fantasmagórica. E nesse estado de sonambulismo, elas sonham, e o que elas sonham, elas bordam em seda com os cabelos dourados arrancados das meninas. Isso era o desenho que eu tinha visto no Marx. Quando eu li esse negócio, eu disse, cara, isso é sensacional, é maravilhoso isso. E aí tem outras coisas, tem fotografias, é fantástico isso aqui. E esse texto é um texto do Tunga, que é um cara que tinha um imaginário muito... o tempo inteiro. Quem convivia com eles que é impossível de conviver, porque o cara estava sempre num universo que era muito dele, assim, né? Eu conversei com algumas pessoas que trabalharam na montagem do trabalho dele na Bienal do Mercosul. Meu, não dá. O cara está o tempo inteiro falando umas coisas que tu fica... O que é isso? Qual é o universo que a gente está, afinal? Então, dê uma olhada. Tem bastante material em vídeo sobre e vale a pena. É muito lindo esse trabalho aqui. Vamos adiante. Fala um pouquinho dessa situação aqui, dessas coleções que tentam organizar pedaços como uma tentativa de se organizar um entendimento dos vários eus que nos habitam, né? Um deles é o Farnese de Andrade, que é um artista mineiro. Ele costuma colecionar pedaços de ex-votos, de bonecas antigas. Ele vai juntando coisas, às vezes, durante anos, até ele ter os elementos que ele precisa para construir essas caixas, que às vezes têm fotografias junto, pedaços de bonecas, pedaços de ex-votos. E é uma colagem muito minuciosa que, curiosamente, tem muito a ver com a discussão sobre o corpo e sobre erotismo também. Quem conhece os desenhos mais antigos do Farnese percebe que ele o tempo inteiro está falando sobre representação do corpo. Tem um livro maravilhoso que saiu sobre ele na COSAC e que trata um pouquinho dessa discussão. David Hockney, que a gente já falou, nessa possibilidade de fragmentação do corpo a partir da fotografia, o próprio Vic Muniz, mas eu prefiro essa série aqui do Vic, que é um conjunto de
fotografias que ele fez de crianças de uma comunidade de plantadores de açúcar. Ele fotografava as crianças, projetava em cima a fotografia em cima de um papel preto e desenhava com açúcar o rosto dessas crianças. Aí fotografava novamente. Então, isso aqui é uma foto de um desenho feito com açúcar em cima de papel preto das crianças dessa comunidade de plantadores de açúcar. Tá? Um detalhe do trabalho do arcebispo do Rosário, que aí a gente entra um pouco nessa conversa sobre produções de grupos não ocidentais, de pessoas neurodivergentes, né? O bispo do Rosário construiu isso aqui como uma espécie de inventário das coisas do mundo. Esse bordado aqui era o nome das pessoas que ele tinha contato, pessoas que ele conhecia, então ele bordava o nome que eram importantes para ele. E faz parte de um conjunto de objetos que ele dizia que deveriam ser enterrados com ele quando ele morresse. Tá? Obviamente não foram enterrados e depois começou a se mostrar. Aí tem uma dor muito grande para mim, que é isso só começa a ser mostrado depois que o sujeito morreu, né? Enfim. Bom, depois algumas imagens que eu achei interessantes aqui, né? Que tem ali o site de onde eu peguei, que é o corpo eficiente e o esporte, né? Então são tipos corporais eficientes para a execução de determinadas atividades esportivas. Então, levantador de peso, de ginasta, de salto em altura, de salto de corredor, enfim. E aí tu vê uma variação gigantesca nessa tipologia de corpos que acaba totalmente com aquela noção de um padrão, de uma escala ou de um cânone para a representação da figura humana. Não tem como, né? É muito variado. E aqui é interessante que são atletas de ponta, todos eles. Né? E aí tu percebe que, dependendo do que se exige que esse corpo faça com mais eficiência, o corpo acaba sendo moldado para isso. Tá? Depois eu botei algumas imagens aqui para a gente falar um pouco dessa relação do corpo e tecnologia. São alguns trabalhos de alguns artistas que mexem com desenho. Esse aqui é um cara que eu não conheço muito, não sei muito da história dele, o Daniel Martim Dias, que é muito complexo, são uns desenhos com uns diagramas muito estranhos. Fantástico o trabalho dele. Ele tem um Instagram, um artista contemporâneo. Jander Rama é um artista aqui de Porto Alegre que tem, em determinado momento, ele fez uma série de desenhos brincando com a inserção de próteses tecnológicas para aumentar o alcance dos sentidos. Então, ele tem um conjunto de... como se fossem ciborgues, assim, desenhos. E ele vem também de uma certa relação com a engenharia. Então, o desenho dele lembra muito... até aqui embaixo tem o campo para colocar um detalhamento, que aparece muito em desenhos tradicionais de engenharia e de arquitetura. Né? Do Valmor Corrêa, também lida muito com essa ideia de colagem no corpo. Né? Então, o Valmor tem essa série que é maravilhosa aqui, que ele faz. São estudos anatômicos de seres mitológicos brasileiros. Ele faz isso em aquarela. Volta e meia ele constrói também... Ele chegou a fazer isso, tinha um garoto na UBRA, no laboratório de anatomia, que o guri era sensacional na montagem de esqueletos. Então, o Valmor volta e meia faz o seguinte, ele pedia lá, tá, eu quero o esqueleto de uma gaivota, mas a ponta das asas vai ter garras de caranguejo. Então, ele construía uns esqueletos de seres fantásticos. Né? Teve uma Bienal que ele montou no Jardim Botânico, como se fosse um espaço de escavação, e aí tinha um esqueleto de uma sereia. Então, tinha demarcação, como se estivessem escavando, e aí tu percebia que tinha um esqueleto de uma sereia ali. Então ele cria uma espécie de entorno muito fantástico, mas que te deixa assim no limite, isso é bem possível de ter existido, né? Tem uma outra série que ele fez, que mostrou numa Bienal do Mercosul também, isso foi mostrado no Margs, era um gabinete com vários livros, e alguns livros abertos em páginas com desenhos de anatomias de pássaros e animais que tinham sido descritos erroneamente pelos viajantes aqui no Rio Grande do Sul, no Sul. Então, um exemplo, teve um cara lá que olhou de longe e achou que o pássaro era um pássaro gordo e fez uma descrição. Provavelmente esse pássaro se alimenta e acumula gordura para as épocas em que ele não tem acesso ao alimento. Na verdade, era um erro de observação, e o Valmor pegou esses erros e desenhou esses animais e fez toda uma descrição.
de fato, ele acumula gordura em tal área do corpo. Então, tu olhava, cara, é um livro real, né? Provavelmente de época, que traz todo um detalhamento de um bicho que eu nunca ouvi falar, mas dentro desse território da ficção. E aí a gente cai muito nisso, assim, afinal de contas, o que é real, né? Que é uma discussão extremamente, né, suscetível para a gente, ainda mais com essa questão de inteligência artificial, né? O quanto a gente lida com essa noção de corpo e quanto a gente tem de tecnologia para alterar essas representações, né? Então, isso está totalmente em aberto, eu não sei falar sobre isso, é algo que acho que ainda vai render muita discussão, e a partir disso acho que tem um campo muito interessante para a gente se debruçar sobre a arte em termos de questionamento, e enfim. Algumas dicas aí, tem essa palestra da Paula Ramos, que é sensacional, que é o corpo humano nas artes visuais, e aqui, para praticar desenho de figura humana, tem alguns sites que tu pode pausar, escolher modelos, tem alguns que tem um tempo, 5 minutos, aí tu tem 5 minutos para desenhar aquela figura. Tem alguns que tu pode ajustar o tempo, e esse aqui é um dos tem 3 aqui bem legais para esse tipo de exercício. Dei uma olhada nesses 3 aí. Bom, na verdade são conversas mais para servir de um impulso para coisas que vocês possam fazer na sequência, assim, não deixa muita informação em aberto, né? Mas, mais ou menos a partir daqui, eu acho que dá para a gente pensar em possíveis trabalhos, sempre usando como referência aquela conversa inicial ali da Marilice, né? Tentar usar referências do nosso imaginário, do nosso campo afetivo, misturadas com a história da arte, e ver como é que isso se combina através do desenho, da pintura, sei lá do que vocês vão usar, da fotografia, da arte digital, aí é com vocês, vão misturando tudo isso. E eu espero que isso possa servir como uma provocação para vocês desenvolverem os trabalhos de vocês na sequência. Eu gosto muito de mostrar esse material e deixar que vocês tentem escolher as imagens que vão se cruzar a partir disso aí.